Luciano Kleber, vamos lá. Pois é, Diógenes, essa discussão da PEC que vai criar, né, retomar aí o auxílio emergencial tem sido uma das mais importantes do cenário econômico, né, nos últimos dias, eu diria até nos últimos meses. E aí, ontem até Marcos Alexandre trouxe aqui no comentário dele os números que já estavam pré-definidos pelo Senado, que são aí algo em torno de 44 bilhões de reais como teto para ser gasto no pagamento desse auxílio. Já chegou aqueles números que você já citou hoje, né, vai variar de 175 a 375 reais para uma pessoa de cada família. A expectativa é que sejam beneficiados algo em torno de 19 a 25 milhões de brasileiros. Lembrando que no ano passado o auxílio beneficiou mais de 62 milhões, né, Deus? Então, quer dizer, há aí uma redução muito grande nesse número. E aí, para poder fazer frente a este gasto, o Congresso está sinalizando de onde o governo pode tirar esse dinheiro. Alguns programas estão blindados, né, programas de benefício fiscal e que, claro, tem um custo para o governo federal. Entre eles, coisas bastante importantes, o Simples Nacional, né, realmente está blindado, a desoneração de impostos sobre os produtos da cesta básica, isenções a entidades sem fins lucrativos, e aí entram as igrejas, né, Deus, que são base política do presidente Jair Bolsonaro. E não tem fim de lucro, não tem fins lucrativos. Né? Pelo menos não no papel. Fundos de desenvolvimento regionais, aí entra o FNE e tal, e o ProUni, né, que é aquele das universidades. Esses estão blindados. E quais são os que estão aí na berlinda para perder recursos para poder custear esse auxílio emergencial de hoje? Basicamente, a dedução de gastos com saúde e educação no imposto de renda. Você que está aí nos ouvindo agora e que já está começando a preparar seu imposto de renda desse ano, e esse ano você vai ainda poder fazer essa dedução, para o ano que vem provavelmente isso não será possível e o custo disso é na casa dos 22 bilhões de reais por ano. Ou seja, é dinheiro do contribuinte que vai ficar retido. Dinheiro Exatamente. Que ele poderia ter acesso, não vai poder ter Ele poderia acesso, receber de restituição, Isso. não vai mais receber, né? E aí o outro ponto também extremamente importante é exatamente a política de apoio aos MEIs, aos microempreendedores individuais, Jorge. E aí os microempreendedores individuais têm isso aí custa algo em torno de 3,5 bilhões de reais por ano ao governo federal. E os MEIs, eles têm duas características que são muito importantes. Primeiro, eles são a imensa maioria hoje dos empreendimentos. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem algo em torno de 200 mil empreendimentos em funcionamento. Desses, 120 mil são MEIs, tá? Então, quer dizer, é a maioria, eles são a maioria. Além disso, os MEIs têm sido o escape, a válvula de escape de quem perdeu o emprego. O cara perde o emprego, aí ele cria ali uma empresinha, ele, a mulher, né? Porque o MEI ele só pode ter no máximo um empregado. Vai vender bolo, vai vender pipoca, vai vender o que pode, Exatamente. sabe fazer. E eles hoje têm um regime de incentivos para pagamento, uma parcela única de imposto e tal. Isso daí custa algo em torno, como eu disse já, de 3,5 bilhões de reais por ano e seria derrubado para poder custear o auxílio emergencial. Olha, a Flávia Oliveira escreve hoje no Globo o seguinte, sabe, Luciano, que cabe uma reflexão da gente. Ela diz assim: a economia encolheu 4,1% em 2020, o pior resultado da série histórica iniciada em 96, e saiu da lista das 10 maiores economias do mundo. Ela está falando aqui da economia brasileira. Isso. Adentrou o novo ano em frangalhos, com atividade patinando, orçamento pendente, o orçamento da União pendente, equipe econômica enfraquecida, política social interrompida e miséria alargada. Ela aqui resumiu em algumas frases, algumas palavras, o drama que o brasileiro vive nesse início de ano de 2021, Luciano Kleber. É uma tempestade perfeita, como a gente chama, né, Diógenes, para quebrar qualquer país e criar, esse é o grande problema, uma enorme convulsão social. É isso. E ela segue aqui, só para a gente encerrar esse ponto: o Brasil colheu doença e morte, desemprego e empobrecimento, fome e desesperança. Isso que você também complementou. Luciano, setor de bares e restaurantes já amarga quedas de até 60% nas vendas.
em Natal, nos primeiros dias do toque de recolher. Pois é, toque de recolher que hoje está valendo, hoje, a partir das 22 horas. Existe essa expectativa aí, como a gente já comentou ao longo do programa, que hoje a governadora Fátima Bezerra, talvez, isso a gente espera, em conjunto com os prefeitos das principais cidades do estado, anuncie novas medidas ainda mais restritivas que certamente, né, vão bater ainda mais nesse setor. Ontem a gente conversava com alguns empresários desse segmento e nessa primeira semana, lembrando que o toque de recolher começou sábado da semana passada, amanhã completa-se uma semana exata, a partir das 22 horas todo mundo em casa. Somente nesses dias de hoje já tem bar e restaurante com queda de até 60% do seu faturamento. Lembrando que este setor, dos que fecharam lá na crise, lá em abril, para reabrir em setembro, dos que fecharam apenas 30%, dos que fecharam 30%, 33% não reabriram. E os que reabriram, Diógenes, estavam já com apenas 40% do faturamento que tinham antes da crise da pandemia. Sobre esses 40%, eles já perderam mais 60%. É um setor que hoje está extremamente castigado. E nunca é demais lembrar que no Rio Grande do Norte esse segmento emprega 25 mil pessoas formal e diretamente. São 25 mil pais e mães de família que dependem desse setor para comer. Vamos ver como é que os governos, e aí nas três esferas, federal, estadual e municipal, vão encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de que as pessoas se recolham e a sobrevivência desse setor. A coluna de Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e olha aí, tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo, de verdade, eu garanto.